maior desejo do nosso coração, né? Nós temos irmãos aqui desde o início da comunidade, né? Temos irmãos que têm 2 anos, que têm 1 ano, que têm 5 meses aqui na comunidade. Tem irmãos que estão visitando, irmãos que estão chegando. E você sabe que é realmente o maior desejo do nosso coração é que você possa encontrar o Pai. Sabe, a nossa oração e realmente a nossa motivação é para que você possa encontrar o Pai aqui. Porque nós, como filhos, realmente nosso encargo é poder mostrar para as pessoas quem é o nosso Pai. Sabe? E nós recebemos muitas palavras. Até a Camila estava falando algo hoje, né, sobre terra seca. E um sonho, uma visão. Cadê a Camila? Camila, foi sonho ou visão que você teve, Mila? Sobre aquela porção de terra seca e as águas ao redor? Foi uma visão. Sabe, e o Senhor estava falando no meu coração a respeito disso. Às vezes nós estamos numa tempestade. Quem aqui gosta de estar no meio do mar numa tempestade? Ninguém gosta? Realmente não deve ser bom, né? Eu acho que eu nunca estive, mas eu acredito que não deve ser bom. Por relatos, eu acredito. Quem já assistiu o Titanic? As 2 fitas do Titanic, que é grande, né? Tem 2 fitas, era o Titanic. E realmente não é bom, sabe? E o Senhor começou a ministrar no meu coração a respeito da visão que a Camila teve sobre uma porção de terra seca e as águas ao redor. E o Senhor, nessa noite, Ele quer realmente dar descanso. Se você tem vivido tempos de tempestade, sabe, confie nele, porque Ele é o seu descanso. O Senhor, Ele é a porção de terra seca, na qual você pode firmar os seus pés e você pode descansar. Sabe, Ele é o seu descanso. E alguém falou esses dias atrás a respeito de um lugar onde tinham muitas árvores, e o Senhor mandava essa pessoa ir para lá. E sabe, queridos, nós temos algo no nosso coração, e por mais que você esteja nos visitando hoje, o nosso desejo não é que você fique aqui, por causa que quem nos conhece sabe que nós reunimos com a mesma intensidade com 25 pessoas, ou com 200 pessoas, que foi quando o Reinhard estava por aqui. Nós somos os mesmos, sabe, mas o desejo do nosso coração é que durante esses dias você possa encontrar o Pai, sabe, que seja como só uma porção de terra seca, que você às vezes está no meio da tempestade, e você fala assim, eu preciso colocar os pés na terra seca um pouco. Aí você vem, aí você recebe um refrigério e fala assim, agora eu posso voltar. E aí você volta para onde quer que seja. Esse é o nosso propósito. Nosso propósito é poder falar do Pai. Nosso propósito é poder permitir com que você conheça o Pai da forma como Ele é. E Ele é bom. Ele é muito melhor do que nós imaginamos. Nunca diga que Deus é bom porque Ele fez algo para você, porque isso não é verdade. Ele não é bom por causa disso. Ele é bom. Independente do que Ele fizer, Ele continua sendo bom. Se você disser Deus é bom por tal coisa, você acaba limitando Ele. Um dia Deus fez tal coisa, então eu sei. Nós não temos parâmetros para determinar como Ele é. Ele é bom. Ele é muito melhor do que nós imaginamos. Acredite nisso. Acredite nisso. Sabe, se você sair daqui hoje com o seu coração convicto de que Ele é bom, nosso propósito foi cumprido. Você acha que daqui 8 meses nós vamos precisar sair daqui? Não, mas eu sei que
Eu sei que os irmãos têm fé. Não, é sério, não estou brincando não, mas eu estava avaliando isso hoje. Alinhando seu coração com Deus, você tem convicção de que daqui 8 meses nós iremos sair daqui por falta de espaço? Nem todo mundo tem essa certeza? Ah, não tem convicção. Tem certeza? Ok. Isso é importante. É importante que você tenha convicção. Nós só vamos fazer aquilo que nós cremos. Confesso para você que nós temos olhado nos outros lugares, né? Porque chegar no mês de entregar o prédio e falar assim, vamos sair, vamos para onde? Vamos para a praça. Aí pega a época da chuva, aí faz o quê? Forna seca, beleza, né? Tá, é à noite a reunião, não tem sol, não tem chuva, glória a Deus. Mas se for na época da chuva, daí gera problema, as crianças. Então nós precisamos alinhar essas coisas. Se você não tem avaliado isso, você pode começar a pensar. Vamos lá. Olha para esse amado irmão que está com você e fala assim, fala o nome do irmão que está ali na frente é Daniel. Ok. Agora, prazer, minha esposa. Não fale isso não, só eu posso falar. Agora, nós vamos continuar a jornada da semana passada. Você está pronto? É para ter resposta? Tem que responder para o irmão, não deixa ele no vácuo. O Emanuel falou que a piada foi mais ou menos. Mas não era intenção de fazer piada, mano. Foi espontâneo, assim. Glória a Deus. Sabe, nós vamos continuar hoje a nossa jornada. E hoje eu quero falar com vocês a respeito de uma senhora. Não sei se muitos conhecem, mas alguém deve conhecer. Você conhece a Constância? Essa foi pior. Tudo bem. Nós vamos falar sobre Constância. Tem que colocar aqueles aplicativinhos. Tá batendo palma, não tem? Irmãos, eu faço isso quando eu ainda não tenho convicção daquilo que eu vou falar. É verdade. Nossa, contei. Não entreguei o ouro. Nós vamos falar a respeito de constância. Fala constância e perseverança. Há muito tempo Deus tem falado isso comigo. E eu confesso que eu vinha aguardando o momento importante, o momento oportuno para falar a respeito disso. E já que nós estamos nessa jornada de fé, que nós temos falado de fé já aí há 2 finais de semana, com esse o terceiro, e acredito que nós continuaremos ainda, eu acho que hoje é um dia muito oportuno para a gente falar sobre isso, constância e perseverança. Nós vivemos em uma cultura de gratificação espontânea. Se nós queremos algo, nós pegamos o nosso telefone e nós pedimos. Em no máximo 1 hora, tem uns lugares que demora mais, mas eu não quero fazer propaganda ruim, mas em no máximo 1 hora a sua comida, o seu gás, a sua água, ou sei lá o que você pedir aqui da cidade, vai estar lá na sua residência. Se demorar mais que isso, nós começamos a ligar, o entregador já saiu? Aconteceu alguma coisa? Você esqueceu do meu pedido? Não é verdade? Nós já ficamos estou com fome, né? Não, vou desistir já, porque olha só, já faz 45 minutos e esse negócio não chega. Não, agora vai ficar para amanhã, porque olha o horário que é para mim jantar. E realmente nós vivemos em um tempo onde as coisas elas são muito rápidas e elas são quase que instantâneas. E isso é bom. Isso é bom, porque nos poupa tempo. É ou não é verdade? Às vezes você não tem tempo de fazer algo, você pega seu telefone e você liga e alguém faz por você. É claro que você está pagando pelo serviço, mas isso é muito bom. Porém, isso nos ensinou que nós devemos obter aquilo que nós queremos quando nós queremos.
independente das nossas circunstâncias. Esses sinais, essa cultura que nós vivemos, ela nos ensina coisas. E se a gente não ficar atento, nós vamos entender que nós podemos ter tudo que nós queremos assim, no estralar de dedos. Essa mentalidade, ela não é bíblica e ela não é nobre. E ela tem nos roubado importantes conceitos a respeito do reino. Quais são esses conceitos? A constância, não esqueça dessa senhora, ela é muito respeitosa, e a perseverança, sem os quais nós esquecemos de como esperar em Deus, por exemplo. Você sabia que mesmo debaixo da nova aliança nós ainda esperamos em Deus? As coisas elas não são no tempo que nós queremos. Só que a constância, ela não é um presente. Ela não é um presente que nós recebemos. Ela não é um tipo de personalidade. Nossa, que pessoa constante, deve ter nascido assim, herdou dos pais. Pais constantes, filhos constantes. Não é assim que funciona. Ela é uma escolha que nós fazemos de nos recusar a desistir quando as coisas ficam difíceis. Fala para o seu amado irmão, fala constância na minha vida, ela é uma escolha. Você sabia que nós escolhemos ser constantes? O fruto da perseverança e da constância é de grande caráter e promessa realizada. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3. Segunda Tessalonicenses 1, 3. Que legal esse som. Eu amo ouvir o som de Bíblia sendo aberto, sendo folhado. Isso fala de uma igreja sadia. Sabe o que isso é sadio? Porque você não acredita em tudo que eu falo. Se você se confiar piamente em mim, você pode estar enrascado. A palavra de Deus é a verdade. 2 Tessalonicenses 1,3 diz assim: devemos dar graças a Deus por vós sempre, irmãos, como é de razão, porque a vossa fé, ela cresce muitíssimo, e a caridade ou o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Pode falar para o seu irmão assim: quando a minha fé aumenta, o meu amor com você aumenta também. E o contrário também vale, fala para ele. Né? A sua fé também tem que aumentar, e o amor que você tem por mim, ele vai aumentar também. E aí ele continua falando assim: de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e tribulações que suportais, o que é prova clara do justo julgamento de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual também sofreis. Você sabe que um dos frutos da constância e da perseverança é que a nossa fé e, consequentemente, o amor que nós temos uns pelos outros, ele vai aumentar. Isso não significa que você tem que ser constante nos erros da vida. Não, vou permanecer aqui nesses erros porque... Claro que não, por favor. Um texto fora do contexto, ele vira um pretexto. Isso não é uma verdade. Claro que não. Mas em Deus, nós precisamos ser constantes. Eu falava com os irmãos hoje e eu gostaria que você avaliasse. Imagine você quantas curas,
deixaram de se manifestar por causa da inconstância da igreja? Quantas pessoas deixaram de conhecer a Cristo por causa da inconstância da igreja? Quantas obras perecem por causa de dinheiro, por causa da inconstância da igreja? Quantas palavras proféticas deixaram de ser entregues por causa da inconstância da igreja? Você já tinha imaginado isso? Você já imaginou se essa igreja gloriosa, da qual nós fazemos parte e na qual nós acreditamos, ela fosse constante? Assim como nós cantamos esse ousado amor agora há pouco, escala montanhas, derruba muralhas, mas nós vamos em frente, nós somos constantes, 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 nós não paramos, nós não paramos, nós não nos deixamos nos amedrontar, nós somos constantes, nós somos constantes, nós somos constantes. Você já pensou? Mas aí, alguém nos frustra, alguém nos olha atravessado, alguém pisa no nosso calo, alguém pede dinheiro mais do que o necessário, alguém faz o que não devia fazer com o dinheiro, alguém que você idolatrava, porque existem no meio gospel ídolos também. E aí alguém que você idolatrava pisa na jaca, você fala assim, não, se o fulano fez não sei o que, então o mundo está perdido. Eu é que não sou mais crente. Pode ser que você nunca tenha falado isso, mas é real. Infelizmente é real. E aí nós falamos assim, a mensagem que a gente dá é, eu não preciso ser constante. Eu não preciso perseverar. Só que, sabe, irmãos, o Rafa e a Jace são as pessoas com quem eu mais converso a respeito a respeito de pregar algo. E eu tenho um conceito no meu coração. Eu acho que, por mais que eu não esteja vivendo algo na sua plenitude, mas se eu tenho buscado, eu posso falar a respeito daquilo se Deus me conduzir assim. Então eu posso não ser o melhor pai, eu posso ser o cara que ora com todo mundo e a pessoa é curada e nunca ninguém deixou de ser curado quando eu orei, mas sim, eu oro e as pessoas são curadas, às vezes não, e se Deus me falar que é para pregar sobre cura, eu vou pregar. Agora, sobre constância, eu confesso para você que eu tenho relutado. A Jace sabe há quanto tempo eu falei isso para ela. Só que Deus sabe, irmãos. Quem aqui estava nos dias do Reinhard? Sabe, eu tenho uma convicção para mim. Se eu fosse inconstante, o Senhor não tinha falado o que Ele falou. Porque eu sei que tudo que Deus fez, cara, eu sei que eu quero agradar o coração dele. Só que eu me entristeço quando eu vejo pessoas tão inconstantes. Sabe, eu acredito numa igreja gloriosa, mas ela é tão inconstante, irmãos. Sabe, por qualquer vento, por coisas dessa terra, por um mau testemunho, as pessoas, eu não sei o que acontece. Eu não sei o que acontece. Sabe, fazem 12 anos já que eu comecei essa jornada com Cristo, mas 12 anos que eu sei, porque pelo que Ele falou, fazia muito mais tempo que Ele vinha
fazendo algumas coisas. Irmãos, eu já fui humilhado por pastor, minha esposa, eu já fui julgado, eu já vi cara fazendo coisa errada. Queridos, eu já vi tanta coisa. Um dia, Deus falou comigo a respeito de uma palavra muito dura que era para mim entregar para aquela igreja. E eu, com muito medo e também muita imaturidade, porque eu nunca tinha feito aquilo, nem imaginava o que era, numa reunião muito séria, eu entreguei aquela palavra, era um versículo. E aí, eu lembro que eu falei, olha, eu não entendo, porque todas as vezes que eu vou orar, isso vem na minha cabeça. Aí a pessoa que estava conduzindo a reunião, com maturidade, explicou e tal. Aí eu falei, não, então isso aí realmente é para a igreja. E aí o meu pastor estava ali. Ok, a reunião terminou, depois de outros assuntos. E aí eu lembro que naquela semana, esse pastor, ele entrou na minha sala, onde eu trabalho, e ele falou assim, olha, eu estava orando, e aquela palavra é sobre você, ele disse. Eu lembro que naquele dia, eu fiquei meio assustado, porque, ele é o cara meu pai espiritual, a pessoa que eu confio, a pessoa que me ampara, com quem eu abro o meu coração. Aí o camarada vem e libera uma palavra dessa na minha vida, mas eu falei, Senhor, o Senhor vai julgar. O Senhor vai julgar se isso é verdade ou não. Realmente não era. Pressão familiar para mim retroceder, para desistir do propósito. Pressão de amigos. Aí quando as pessoas começam a falhar, o diabo ele ajuda, lançando seta, dardo inflamado, falando mentira. Medo, muitas vezes. Síndrome do pânico, já se sabe. Mas eu sempre acreditei que tinha algo maior. E diante de todas essas situações, eu sabia que Deus, Ele não tinha nada a ver com isso. Eu sei quem é o autor e consumador da minha fé. E você precisa saber. Você precisa ter consciência de que as coisas que aconteceram na sua vida, Deus não tem nada a ver com isso. O que as pessoas fizeram com você, as mentiras que elas contaram para você, as traições que você sofreu, irmãos, o Senhor dessa obra, Ele não tem nada a ver com isso. Acredite em algo. Você quer que as pessoas elas confiem em você? Você quer que as pessoas elas vão até você nos momentos difíceis? Seja constante. Seja constante. Não tem como confiar em pessoas inconstantes, porque mais cedo ou mais tarde elas vão te deixar na mão. E geralmente, pessoas inconstantes, geralmente quando nós somos inconstantes é porque nós somos egoístas. Quando eu acho que eu estou no prejuízo, eu dou um jeito de sair fora. Não, a partir daqui eu não vou mais, tchau. É egoísmo, você está pensando em você. E você sabe por que geralmente as pessoas pensam assim? Porque eu sei que isso não acontece conosco. É porque os nossos olhos estão nas coisas aqui dessa terra. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que fez algo explodir dentro de mim.
há algo maior. Há algo muito maior, queridos. Há algo muito maior do que aquilo que tem atrapalhado você. Há algo muito maior do que a pessoa que fala algo a seu respeito. Há algo muito maior do que os seus medos, os seus conceitos errados. Há algo muito maior do que as suas dúvidas. Há algo muito maior do que a sua inconstância. Há algo muito maior do que aquilo que você acha que você não consegue fazer. Queridos, há um propósito muito maior. E esse propósito é o que vale a pena. Mas se nós estamos com os nossos olhos nas coisas da terra, nós vamos enlouquecer e nós não saímos do lugar. Nós ficamos rodando, que nem o povo de Israel lá no deserto. Fica andando em círculo, porque os olhos deles estavam aonde? Lá no Egito tinha alho, tinha cebola. Lá no Egito tinha não sei o quê. Vamos fazer um Deus para a gente adorar. Vamos roubar. E ficava andando em círculo, Só que o pior de tudo é que a história se repete. Quando os nossos olhos estão nas coisas aqui dessa terra, irmãos, a história se repete e a gente não percebe. E nós ficamos rodando em círculo, porque nós somos inconstantes. Nós somos inconstantes nas coisas de Deus. Sabe, os nossos avós, há 50 anos atrás, eles não tinham cartão de crédito, por exemplo. Tinha ou não tinha? Não tinha. E essa mentalidade dessa gratificação instantânea, ela se expressa de centenas de maneiras na sociedade. Você pega o cartão de crédito e fala, não, vamos parcelar, o negócio é parcelar, vamos parcelar. Mas será que eu preciso mesmo agora? Não importa, vamos parcelar, quando você vê, você já pagou. Não é essa mentalidade? Não, faz em 10 vezes, aí você nem vê, está pago. Ou drive-thru, falei certo? Cadê os ingleses? Está com fome, vai lá no drive, e se tiver fila ainda reclama, fala, nossa, olha essa fila, vai demorar 5 minutos para pedir meu lanche. Micro-ondas, né? São apenas algumas das maneiras pelas quais essa atitude encontra expressão. É claro que eu não estou falando que isso é bom ou que isso é mal, queridos, essas coisas. Claro que não. Cartão de crédito é bom. Cadê o Ranier? Ranier, é bom ou não é? Se souber usar, é bom, né? O cartão de crédito. Ganha milha, compra coisas sem precisar pagar porque você tem ponto. É uma maravilha. Agora, se você achar que o cartão é seu provedor, você está enrolado. O problema somos nós, não o cartão. Sabe, então eu simplesmente estou apontando que elas são expressões de uma cultura cheia de pessoas que querem tudo agora. Ou que não pensam se pode pagar ou não. Cara, será que as pessoas que viveram antes de nós, que não tinham cartão de crédito, às vezes alguém fala assim, estou me achando velho agora, porque eu também não tinha cartão de crédito quando era pequeno. Mas, cara, vivia do mesmo jeito, só não era tão impulsivo, esperava aquele ditado, compra quando tem, pronto. Só que não é sobre isso que nós vamos falar, isso aí você fala amanhã, Ranier. Só que essa gratificação instantânea, ela rouba a nossa perseverança. E um dos desafios dessa gratificação instantânea é que ela pode tirar a motivação que nós temos de perseverar em tempos difíceis. Porque no cartão de crédito você compra, às vezes sem nem precisar. Mas se começa a faltar dinheiro para pagar, aí é um problema. Não, meu Deus do céu, né? Que é isso? Deus não existe. Que Deus é esse? Olha a situação que nós estamos vivendo. E aí nos tempos difíceis, nós queremos que as coisas sejam instantâneas. Que nós não precisamos ter uma constância, ou que nós não precisamos ter uma perseverança para sair dessas situações. E elas prendem nossas aspirações porque sutilmente nós carregamos essa cultura do imediatismo dentro de nós.
lenta, mas seguramente a perseverança ela se torna uma arte perdida, ou algo que não tem mais necessidade de você estar compartilhando com as pessoas. Nós sabemos que o Senhor cura. É verdade ou não é? Quando você impor as mãos sobre alguém para essa pessoa ser curada, o que vai acontecer? Você tem dúvida disso? Não tenha dúvida. Se você tiver dúvida, é por isso que ela não pode não ser curada. Quando você impor as mãos sobre uma pessoa enferma, o que vai acontecer com ela? Irmãos, vamos lá, cheio de fé. Estamos no 3º domingo já. Quando você impõe as mãos sobre alguém que está enfermo, o que vai acontecer? Ela será curada. Mas e se ela não for? O que vai gerar no seu coração? E se você orar 3 vezes e ela não for curada? O que gera no seu coração? Deus não quer curar. Mentira, Jesus morreu por isso. Um reino dividido não subsiste. A pessoa não tem fé. Mas e por que não é curada pela sua então? Você já pensou que a sua fé ela pode se manifestar, você voltando a orar todos os dias por essa pessoa e mostrando que você tem constância e perseverança naquilo que você crê? Só que a primeira atitude, geralmente ela é o quê? Eu acho que não, né? Aí às vezes bate uma vergonha, comigo já aconteceu, aí você fica, meu Deus do céu, eu falei que ia ser curada e agora? Não foi ainda, não, vamos orar de novo. Meu Deus. Todd White, ele é um evangelista e ele conta que antes da primeira pessoa ser curada através da vida dele, os que sabem, por favor, não fala. Não, é sério, porque daí perde a graça, mas vamos tentar adivinhar. Com quantas pessoas você acha que esse cara orou antes da primeira pessoa ser curada? Pode falar, por favor. 100? Não, mais. 1000 pessoas. Ele orou com 1000 pessoas. Ele ficou por, não lembro quantos meses, orando por 10 pessoas por dia. Ele falou que quando ele tinha orado com 1000 pessoas, a primeira pessoa foi curada. Depois disso, explodiu. 1000 pessoas. Você já pensou com você? Até qual pessoa que você iria? Seja sincero com você. Isso é importante. Não precisa falar não, fique em paz. Mas seja sincero com você mesmo. Com quantas pessoas você iria orar se elas não fossem curadas? Em que número que você começaria a colocar a palavra de Deus em xeque? Isso é mentira o que está na Bíblia. Já orei com 500 pessoas e ninguém foi curado. Cara, ele orou com 1000. A esposa dele, ela não saía mais com ele nos lugares. Que ele ia nos supermercados e aí ele via alguém enfermo. Eu acho que é meio que uma atração, né? Eu preciso orar com aquela pessoa. E a esposa dele, não, de novo já vai orar com alguém e já tem 500 pessoas que não foram curadas, que vergonha. Só que ele foi constante, ele perseverou. Sabe, de uma maneira estranha, a nossa cultura sobrenatural, ela pode alimentar essa obsessão pelo imediatismo. Por exemplo, nós acharmos que se a pessoa ela não for curada de imediato, é porque Deus não quer curar, ou porque não tem fé, ou porque não vai ser curado. Não, nós precisamos perseverar. Essa semana eu e minha esposa oramos por uma pessoa, e aí depois nós estávamos conversando, falou, olha, nós precisamos voltar lá todas as semanas, para que a fé dela seja restaurada. Vai ser um trabalho de reconstrução. Nós vamos, nós conversamos, nós oramos com ela. Na próxima semana nós voltamos, nós conversamos e nós oramos por ela, até ela ser curada. Porque eu sei que ela vai ser, mas a fé precisa ser restaurada dentro dela. Sabe, já são 2 anos de enfermidade. E ela falou assim, olha, eu não aguento mais.
semblante caído, eu não aguento mais. Quando nós saímos de lá, ela já estava diferente, mas nós sabemos que é um processo. Vai chegar um momento que nós estaremos lá e ela fala assim: estou perfeita. Mas nós precisamos ser constantes. Sabe, e realmente isso pode minar os valores dos processos da vida, muitas vezes enraizados na perseverança, porque nós perseveramos naquilo que o Senhor falou, sem olhar para os lados. Por mais que nós não estamos vendo, nós perseveramos. Há um Senhor nessa obra, há alguém que é maior do que as situações. Eu preciso perseverar, eu preciso avançar, eu preciso ir em frente. E a geração em que nós vivemos, ela precisa de perseverança na sua fé. Queridos, todos nós temos fé. Todos nós. Tem alguém aqui entre nós que não recebeu a Cristo ainda? Que você não recebeu, que você não entregou a sua vida para Jesus? Tem alguém? Levanta a sua mão, por favor. Todos aqui são nova criatura? Todos nasceram de novo? Queridos, todos nós temos fé. Todos nós temos fé, porque a palavra fala que a salvação ela é pela fé, e quando nós escutamos o Evangelho, o Senhor ele coloca a fé dentro de nós, e é essa fé quem nos dá, é o instrumento utilizado para a nossa salvação. Então você fala assim, eu tenho fé. Tudo o que disser o contrário é mentira. Todos nós temos fé. O Senhor deu uma porção de fé a cada um de nós. Só que a nossa fé, ela aumenta. Tessalonicenses falou sobre isso agora há pouco, que a fé daqueles irmãos, ela aumentou, assim como o amor entre eles. Por quê? Porque eles perseveraram, porque eles tiveram constância nas situações. Mas todos nós temos uma porção de fé. Só que nós precisamos perseverar na nossa fé. A questão é que se a constância e a perseverança estão enraizadas na fé, essa mentalidade de gratificação espontânea, desse imediatismo, eu tenho que ter agora, ela pode estar inspirada no reino errado. Nós ainda esperamos algumas coisas em Deus. E eu não quero dar um nó no seu coração, no seu entendimento, porque você conhece a nova aliança, você conhece sobre os fatos e sobre as verdades celestiais também. E a falta de constância do povo de Deus no deserto, por exemplo, fez com que eles não desfrutassem daquilo que Deus tinha planejado para eles. Eram poucos meses até a terra prometida, mas por causa dessa falta de perseverança, dessa falta de constância, eles não desfrutaram. Quem foram os únicos que desfrutaram? Esses dois irmãos aí, Josué e Caleb. E para que haja ainda constância, é necessário que você creia que isso é real. Ok, vou ser constante agora. Por quê? Porque me falaram que eu tenho que ser constante, então eu vou ser. Não, você precisa crer. Você precisa crer. Só que a fé, ela não é algo abstrato. A fé, ela não é abstrata. Eu creio no que? Eu creio no invisível, somente por si só. Eu creio que algo de bom vai acontecer. Não, queridos, nós cremos em Deus. Nós cremos em Deus porque Ele é bom. E a sua fé, ela precisa estar firmada nisso, para que você possa ter a perseverança. Entende que tudo anda junto? Você precisa ter a sua fé firmada que Deus é bom. Eu acredito no Senhor. Eu acredito que Deus é bom e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu acredito que Deus existe. Ok, então eu posso perseverar. Você está entendendo? Se não, vou perseverar no que? Não vou perseverar nisso aí não, isso é tudo balela. Isso é real.
Isso é real, há algo maior. Há algo maior. Eu gosto muito da vida de José. José que foi governador do Egito. Cara, a trajetória dele é uma trajetória que eu não gostaria de ter, mas ela inspira. Porque ele sai de filho de Israel, ele passa por escravo, vendido pelos próprios irmãos, e aí ele se torna governador do Egito. Quem era o Egito naquela época? Eu acho que não dá para comparar Estados Unidos com o Egito, porque o Egito era a maior potência da terra. Estados Unidos, se uma galera reunir contra eles, vai dar problema. Mas o Egito não. O Egito era a maior potência da terra. E aí José, ele se torna governador dessa nação, e às vezes nós pensamos que ele era o segundo homem mais importante, mas eu acredito que ele era o primeiro, porque todo o Egito comeu por causa daquilo que Deus fez através de José. Porque se José tivesse falado assim, não vou fazer, vou ser inconstante, não quero saber desse negócio, me venderam como escravo, agora azar o deles, ninguém tinha comido, ninguém tinha desfrutado daquilo. Então José, ele sai de filho de Israel, ele se torna um escravo e ele passa a ser o cara mais importante do Egito. Por quê? Ele sabia que Deus existia e ele teve constância naquilo para que ele foi chamado a fazer. Ele sabia que os sonhos que ele tinha, era Deus quem tinha dado para ele, e ele foi constante. Lembra da esposa de Potifar? Deus não está vendo, né? Não tem ninguém aqui. Potifar não está aqui, os criados não estão aqui, vou aproveitar, fazer o que ela quer que eu faça. Ele sabia que existia algo maior. Ele sabia que existia algo maior. Ele sabia que para que ele chegasse no topo do propósito, era necessário que ele permanecesse naquilo que o Senhor tinha falado a respeito dele. Sabe, Deus, ele tem uma história gloriosa com você. Deus, ele tem uma história escrita para você ser o protagonista dessa história. Mas você já pensou se o mocinho, se o protagonista do filme morre no início? Cara, é chato demais, eu já assisti filme assim. É sem noção. O cara mais importante do filme morre. Deus, ele não é um diretor assim. Pode ter certeza. No filme dele, o protagonista, ele vai até o final, até que o propósito na vida dele se cumpra. E se você está vivo aqui hoje, pode ter plena convicção que o seu propósito, ele está em andamento, e Deus, ele tem uma história gloriosa para escrever em você, e escrever através da sua vida. Mas seja constante, seja constante. Eu conheço centenas de pessoas, eu não posso afirmar que são milhares, mas são centenas de pessoas que por algum motivo deixaram de ser constantes. Pessoas que tinham uma história linda, mas em um determinado momento a inconstância abraçou eles. Seja por uma frustração com os irmãos, ou frustração consigo mesmo, por causa de um relacionamento, seja por uma enfermidade, eu não sei. Mas por um momento interromperam essa constância, e isso é muito ruim, porque isso faz com que você tenha a impressão que o propósito de Deus, ele não vai se cumprir na sua vida. Quando você é inconstante, parece que as coisas, elas estão longe demais. Ou às vezes você pode achar que não há propósito, mas isso é uma mentira. A verdade é que há sim um propósito, só que a inconstância, ela faz com que a gente não veja aquilo que está nos aguardando, ela faz com que a gente veja o hoje. E às vezes, se nós olharmos para as ondas, como Pedro fez, nós começamos a afundar. Você sabe que esses dias, falei no culto passado, que nós compramos os equipamentos novos aqui para o louvor, né? E
a galera do departamento do louvor investiu uma grana aí, e nós compramos em 10 suaves prestações, para a galera toda pagar, e para ter nota fiscal para a comunidade, nós precisamos comprar nesse endereço. Mas quem fica o dia todo aqui na base? Ninguém fica aqui. Aí o que acontece? Nós pedimos as coisas e não tinha ninguém para receber. Graças a Deus que nós temos vizinhos abençoados que receberam tudo por nós. Mas a respeito das coisas que Deus tem na sua vida, não funciona dessa forma. Quando você precisa de algo, você pede isso através do quê? Você pede isso com fé. Mas para isso você precisa permanecer na fé. Porque se você não permanece na fé, se você não persevera na fé, se você não tem constância na fé, o que acontece? É que nem eu pedir coisa que eu quero na minha casa para entregar aqui na base. Vai entregar lá na minha casa quando? Nunca. Nós precisamos permanecer na avenida da fé, como a Jace gosta de falar. Sabe, às vezes perseverar e ser constante, para que a gente seja perseverante, para que nós sejamos constantes, é necessário saber de algo de extrema importância. E eu acho que esse é um dos segredos. E quando fala segredo, é importante você guardar. Você sabe algo que é muito importante nisso tudo? É você saber que você não tem escolha. Nós não temos escolha. Para poder viver aquilo que o Senhor falou que iríamos viver, para poder desfrutar daquilo que o Senhor falou que nós iríamos desfrutar, nós precisamos ser constantes, nós precisamos ser perseverantes. Caso contrário, nós não vamos viver. Não tem como burlar o sistema. É a única forma, você não tem escolha. Ou nós somos constantes, ou nossa vida vira uma bola de neve. Vamos ficar de pé? Você viu como foi rápido hoje? Falei que era 40 minutos. Sabe, queridos, existe algo muito maior. A galera do louvor pode vir aqui. Existe algo muito maior. E existe algo muito mais valoroso do que as coisas que nos distraem, do que as coisas que nos tornam inconstantes, do que as coisas que elas roubam a nossa perseverança. Mas o que é maior que isso tudo? É Cristo. Cristo, Ele é maior do que todas as coisas. Sabe, quando nós tiramos os nossos olhos dele e nós tiramos os nossos olhos dessas situações e nós focamos os nossos olhos em Cristo, nós vamos perseverar, nós seremos constantes. Só que nós precisamos olhar para Ele, nós precisamos prosseguir por causa dele. E diante disso tudo, para terminar, é necessário que eu e você estejamos resistindo às saídas mais fáceis. Olha, geralmente você ser inconstante é muito mais fácil do que ser constante. Para viver com sucesso, em maior abundância ao nosso redor, nós precisamos aumentar a nossa capacidade de obter uma maior glória dentro de nós. Só que para que essa glória aumente, é necessário constância. Caso contrário, nós vamos ser infectados por esse espírito de direito. Falou algo de errado para mim. Eu mereço não sei o que. Eu tenho direito a não sei o que é lá. Sabe, a gratidão e a perseverança, elas inspiram isso tudo dentro de nós. Mais uma vez eu volto a falar, não é sobre nós, queridos. É tudo sobre Ele. É tudo sobre Ele. Sabe, esses atributos e essas atitudes nos protegem do mal.
e permitem que a gente venha alcançar tudo o que o Senhor tem preparado para nós. A palavra é simples, ela se chama constância. Sabe, eu creio profundamente no meu coração que se você adotar isso na sua vida, que se você for constante na sua vida com Deus, sabe, se você parar de se frustrar com as pessoas, você parar de se frustrar com essas situações, e você realmente ter convicção de que há algo maior, há algo mais importante, há algo que vale a pena, você vai alcançar tudo que Ele tem preparado. E eu quero desafiar você nessa noite. Sabe, eu quero te desafiar a resistir à tentação de seguir o caminho mais fácil. Porque geralmente o mais fácil vai ser você não ser constante. Muitas vezes a constância, ela pede que você negue a si mesmo. A constância, ela pede que você deixe alguém triste. A constância, ela pode pedir que você frustre os sonhos que as pessoas sonharam por você. A constância naquilo que Deus tem para você pode pedir que você abandone muitos sonhos que você mesmo tinha planejado, mas eles não têm coerência com o que o Senhor tem preparado. Só que você fala assim, cara, como que eu vou desistir de um sonho? Olha, se Deus te falar para desistir de um sonho, é porque Ele vai te dar outro no lugar. E os caminhos do Senhor, eles não são os nossos caminhos. Os planos dEle são maiores do que os nossos, e os sonhos dEle são muito maiores. Sabe, em vez disso, pegue essa estrada da perseverança, continue no caminho da perseverança, que vai se tornar o caminho para o palácio que o Senhor tem preparado para você. Para de olhar para as situações, para de olhar para as pessoas, para de olhar para a resposta que as pessoas dão e começa a prestar atenção nas suas respostas. Sabe, fala para você mesmo, eu decido ser constante, eu decido ser constante nas minhas escolhas, eu decido ser constante nas minhas respostas, porque eu sei que eu tenho trilhado um caminho glorioso, e esse é o processo da nobreza que nos prepara para abraçar a nossa identidade real. Porque eu quero falar algo para você, Jesus, Ele não é rei dos escravos, Jesus, Ele não é rei dos servos, Jesus, Ele não é rei de empregados, Jesus, Ele é rei dos reis e Senhor dos senhores. E isso fala que você é Senhor e você é rei sobre a sua vida. Você é Senhor e rei sobre aquilo que Deus tem te chamado. Por isso, seja constante, cumpra o destino divino que o Senhor tem preparado para você. E eu desafio você nessa noite a alinhar o seu coração com o Senhor e decidir ser constante naquilo que Ele tem para você. Enquanto nós cantamos essa canção, por favor, antes de cantar, eu sei que você vai querer cantar, mas antes disso, avalie o seu coração. Avalia seu coração e alinha ele com aquilo que Deus tem preparado. Sabe, porque no momento que nós decidimos ser constantes, nós estamos trilhando os caminhos para os palácios do Rei. E Deus, Ele tem uma casa, Deus tem uma morada preparada para você nos céus. Se não fosse assim, Ele não diria, eis que eu irei e vos prepararei um lugar, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Há muitas moradas. Trilha o caminho da constância, trilha o caminho da perseverança. Pai, nós decidimos nessa noite alinhar o nosso coração ao Seu. Pai, nós entendemos que se nós formos perseverantes em tudo aquilo que o Senhor tem falado, nós veremos cada uma das Suas palavras se cumprindo. Pai, nós sabemos que tudo aquilo que o Senhor precisava ter feito, o Senhor já fez naquela cruz. E hoje nós decidimos ser constantes nas Suas promessas.
Nós decidimos ser constantes nas suas palavras, porque nós temos trilhado o caminho da realeza, porque Jesus, Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores.